Hoje estamos falando sobre as demais nações, aquilo que era conhecido na Bíblia como os gentios, que naquela época eram os povos pagãos, e o tempo do fim. O apóstolo Paulo diz que vai chegar um tempo em que Israel todo será restaurado. Ele diz que Israel estava endurecido. Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. O apóstolo Paulo diz que eles tropeçaram na pedra de tropeço, que era Jesus. Um judeu que não se converte a Cristo não está salvo, só pelo fato de ser judeu. Mesmo hoje. Vamos deixar isso para domingo, tá bom? O apóstolo Paulo diz que hoje eles são inimigos, porque eles se opõem a Cristo. Mas vai chegar um tempo em que Israel, em grande massa, irá se converter ao Senhor e será restaurado. Nós aguardamos ainda este dia, estamos longe disso. Israel, a grande maioria dos judeus não é cristã, não crê em Jesus. O apóstolo Paulo diz que isso só acontecerá quando se completar a plenitude dos gentios. Significa que Deus endureceu os judeus que rejeitaram Cristo e abriu a porta do evangelho aos não-judeus, aos gentios. E enquanto esse evangelho não alcançar plenamente os gentios, Israel ainda não terá a sua vez. Significa que se você quer que o judeu se converta, evangelize os pagãos. Mas evangelize os judeus também, porque sempre tem alguém que se converte, né? Um remanescente, como diz o apóstolo Paulo. Mas nós temos a tarefa de levar o evangelho a todas as nações. E então, quando Deus disser assim, bom, já está bom, todas as nações já tiveram o testemunho suficiente daquilo que eu queria. Então Israel terá uma nova oportunidade. É assim na economia divina, no tempo que Deus estabeleceu para as nações. Israel não ficará de fora. O apóstolo Paulo diz que os dons e o chamado de Deus são irretratáveis. A bênção prometida a Abraão era abençoar todas as famílias da terra. E a sua descendência física está incluída nela, em especial. Então, terá a sua vez. Amém? Mas deixa isso para domingo. E aí fica a pergunta: quando Deus ficará satisfeito? Se isso é um sinal da vinda de Cristo, que tipo de sinal é esse? Estamos perto, estamos longe? A igreja está perto de cumprir a sua tarefa? Tem gente que diz, Cristo já está às portas, porque agora nós temos televisão, internet, todo tipo de telecomunicação. Nós, rapidinho, vamos alcançar o mundo inteiro, tudo que faltava. Antigamente cada nação tinha a sua língua, agora todo mundo fala o mesmo idioma ali, todo mundo se entende em inglês, né? Você não se entende em inglês, logo tem um tradutor ali, um aplicativo que traduz para a pessoa, não é? Então, ficou mais fácil, então está muito perto. Aí outros dizem assim, não, espera um pouco. Há 100 anos atrás, 36% da população era evangélica, era cristã evangélica. E agora só 22%. Porque a maior parte da população está na Ásia, o grande continente não alcançado ainda pelo evangelho. Né? E há muitos países que estão fechados para o evangelho não entra lá. Há muitas pessoas que morrem sem ouvir falar de Jesus. É uma resposta difícil de dar, mas eu tenho duas pistas aqui para você. Não para você ficar especulando quanto tempo falta, mas para você tomar uma atitude em relação àquilo que nós temos que fazer para que chegue esse grande dia. O apóstolo Pedro diz assim que a igreja deve aguardar e apressar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda uma coisa, irmãos. Nós somos cooperadores de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Lá no Apocalipse chega um momento em que Deus
vai descarregar todos os seus juízos sobre a terra, no tempo final, a grande tribulação. Só que antes disso acontecer, o céu para por meia hora, para serem consideradas as orações dos santos. Significa que Deus não derrama o juízo, e nem faz outras obras, sem antes considerar as nossas orações. Então é importante que a igreja ore. Deus age num tempo e num ambiente em que a igreja ora. Deus salva as pessoas, irmãos. É Ele quem pode salvar, não há ninguém que pode salvar. Mas Ele salva quando a igreja prega o Evangelho. Então nós somos participantes disso que Deus está fazendo na terra. Nós não somos simplesmente aquelas pessoas passivas que se vestem de branco e ficam esperando o glorioso dia. O próximo ônibus que vai nos levar para o céu. Nós somos servos de Cristo, batalhando as batalhas dele, soldados do Senhor, neste mundo, fazendo a vontade dele, expandindo o seu reino, para que tudo fique pronto para que ele venha. O apóstolo Paulo diz que ele, como aquele costureiro, ou diríamos hoje, aquele cerimonialista, ele estava preparando tudo para o dia do casamento, entre a noiva e o cordeiro, entre a igreja e o seu Senhor. Então nós estamos assim ativamente preparando aquele dia. Imagina se tivéssemos um casamento aqui na igreja. Vocês todos ficaríamos sentados esperando o dia que chegaria? Não, cada um faria uma coisa, não é? Tem tanta coisa para se fazer. Até chegar o dia do casamento, as mulheres começam aí 6 meses antes, não é? 9 meses, 10 meses antes, sei lá. Para poder ir, e à medida que vai chegando, vai ficando mais corrido, não é? Lá em casa, eu e minha mulher, a gente quase não dormia nos últimos dias. E algumas coisas ficaram por fazer e ficaram para lá. Então a vinda do Senhor Jesus Cristo é algo tremendo, glorioso, e nós somos participantes disso. Nós damos ali a contribuição para que isso aconteça. Ativa, não passiva. Não somos espectadores da vinda de Cristo. Nós somos cooperadores da vinda de Cristo. Então o que nos cumpre fazer? O que nos cabe atuar? Como nos cabe atuar? Nós temos que entender algumas coisas. Abra aí em Mateus capítulo 13. Essa é a famosa parábola do semeador. Eu creio que todos conhecem, eu vou apenas resumir. É a ideia de que alguém saiu. Parábola é uma ilustração que Jesus usava, uma historinha que tem um fundo de revelação. Então ele disse que um semeador pegou a semente e lançou. Algumas caíram ali junto aos pés dele no próprio caminho. Outros caíram ali naquela terra revolvida, cheia de pedras. A outra caiu no meio do mato, com espinhos e tudo. E a outra caiu numa terra boa. Uma porção em cada. E o resultado foi diferente. Aqui caiu no caminho, como era um caminho duro, ela ficou sobre a superfície, vieram as aves do céu e comeram. As que caíram sobre a pedra cresceram rapidamente, mas como não tinham raiz, secaram também rápido. As que caíram ali no meio do mato, elas cresceram, mas não deram fruto. Não morreram, mas também não deram fruto. Por quê? Porque estava ali um solo dividido, com concorrência, muita erva daninha, muito capim. E por fim, lá no fundo, onde a terra estava preparada, já estava arada e limpa, então ali sim produziu fruto 100 vezes por 1. Essa é a história que Jesus contou, todo mundo conhece, né? Ah, bom. Aí ele dá a explicação, essa é fácil de entender. Vamos lá, Mateus 13, versículo 18 a 23, diz assim: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração.
Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100 a 60 e 30, 100, 60 e 30 por 1. Então é fácil. Na beira do caminho é gente que tem o coração duro. A palavra não entra, é duro igual o caminho. A palavra não entra, o diabo vem e arranca. A pessoa não se converte, não produz nenhum resultado dentro dela. São pessoas que resistem à pregação do evangelho. O último ali é bem simples também. São pessoas que abrem o coração, está com o coração pronto, quebrantado, preparado, e então acolhe e diz assim, era isso que eu precisava para a minha vida. Recebe com fé, com sinceridade, então aí vai ter uma vida transformada, vai produzir frutos dentro de si. Isso aí está claro? Esses aqui são não cristãos, resistem, aqui lá são cristãos e frutificam. E aí tem esses dois aí no meio do caminho, né? E isso a gente vê mesmo, né? Aqueles quase crente, um pouco crente, meio crente, talvez crente, amigo de crente, filho de crente, ex-crente. Né? Uma população assim, né, num limbo, né? No meio do caminho, assim. Jesus falou assim, tem gente que recebe a palavra produz um resultado na vida dela. A gente fica até entusiasmado porque a pessoa está 100 por hora. Né? Mas quando chegam os problemas, a pessoa espana. Ela se arrebenta, ela não consegue manter a fé diante das dificuldades. Tem outra, né, que nunca abandona a igreja, mas também nunca produz fruto, porque vive com o coração dividido ali, não é? Entre as coisas de Deus e as coisas do mal, né? Entre a igreja e o mundo, e fica com o coração dividido, sempre produzindo, nada produzindo para o Senhor, né? O esquenta-banco. Né? Tem gente que vai e volta, tem gente que vai e não volta mais, tem gente que vai por culpa do pastor, tem gente que vai por culpa da igreja, tem gente que vai por problema próprio. A gente não sabe a história de cada um. Vejam só, a Igreja Católica crê que existe alguma coisa chamada purgatório. Porque tem aquele que vai para o inferno mesmo, não quer saber de Deus, tal, vai para o inferno. Tem aquele lá que está com Deus, não fecha, não abre mão, vai para o céu. E esse pessoal aqui do meio do caminho ali, né? Para a Igreja Católica tem uma coisa chamada purgatório. Eles vão para o inferno temporário. Queimam um tempo lá, depois vão para o céu também. Né? A Bíblia não defende isso não, tá? Não há base bíblica para esse tipo de doutrina. Nós não cremos no purgatório. Então, esses que estão no meio do caminho aí, vem para cá ou vai para lá. Só tem dois caminhos. Dois caminhos. Um apertado e um largo. Só tem duas portas. Uma estreita, pequenininha, e uma lá, grande. Jesus falou para nós não julgarmos ninguém. Tá certo? Porque nós não sabemos nada. De repente, aquele que está ali embaçando ali, sem ir para lugar nenhum, de repente tem um despertamento. Jesus fala de muitos agravantes e de muitos atenuantes na hora do julgamento. Por exemplo, ele diz, em Mateus 11, nós não vamos ler essa passagem, mas é a passagem que vocês conhecem. Ele diz que Salomão, que é a rainha de Sabá, em Mateus 11 ele diz que, deixa eu virar aqui, Mateus 11 ele diz para aquelas cidades que tinham recebido os grandes sinais, Corazim, Betsaida, Cafarnaum,
E ele diz assim: olha, se vocês tivessem, se lá em Sodoma tivesse acontecido esses sinais, Sodoma teria se convertido. E vocês viram tantos milagres e não se converteram. Então, quanto maior conhecimento, maior a responsabilidade diante de Deus. Tá certo? Ele diz também, lá no capítulo 12 de Mateus, ele fala assim: olha, a rainha de Sabá veio de longe para ouvir da sabedoria de Salomão. E está aqui alguém, ele estava se referindo a si mesmo, que é maior do que Salomão. E eles não estavam ouvindo Jesus. Ele fala Jonas, né? Jonas foi pregar em Nínive, e Nínive se arrependeu. Está aqui alguém maior que Jonas, e vocês não se arrependem. Então, tem gente que só um pouquinho dá um fruto imenso, uma coisa impressionante. Eu vi uma mulher que se converteu com um folheto que foi colocado debaixo da porta dela. Ela ia se matar naquele instante. Ela tinha desistido da vida. Ela foi membro da Igreja Batista de Perdiz, onde eu fui pastor auxiliar há alguns anos atrás, lá em São Paulo. E aí alguém colocou um folheto, uma mulher rica, colocou um folheto embaixo da porta. Ela pegou o folheto, leu, se converteu. Foi para a nossa igreja. E teve a vida transformada. Tem gente que ouve a vida inteira e não se deixa transformar. Então entendam uma coisa: há uma diversidade de resultados. O resultado pode ser 100%, pode ser 0%, ou pode ser alguma coisa no meio do caminho. Você pode ser um cristão de vida plena, ou você pode ser um cristão carnal, cheio de pecado, um cristão que não entende as coisas de Deus, que não lê a Bíblia, que não tem intimidade com Deus. Aliás, isso é no começo, todo cristão é assim, não é? Todos somos criancinhas na fé. Mas acontece que vai passando o tempo, tem gente que não cresce, tem nanismo espiritual, não cresce. Então, nós temos que ter essa ideia de que o evangelho tem que ser espalhado, a semente tem que ser espalhada. E ela vai produzir resultados diferentes, de acordo com o que a pessoa vai acolher. Mas eu não estou autorizado a experimentar um outro tipo de semente, para ver se vai dar certo. O que acontece muitas vezes é que a igreja, quando vê que o evangelho está sendo rejeitado, ela tenta procurar uma mensagem que agrade as pessoas, para que o evangelho seja aceito. Mas o apóstolo Paulo disse que não existe outro evangelho. É o evangelho do reino que deve ser pregado, independente do resultado que ele produza. O resultado, em grande parte, não depende de nós que pregamos. Em grande parte, na maior parte, e às vezes, na sua totalidade, depende de quem que está recebendo essa palavra. Jonas pregou um sermão preguiçoso de 7 palavras. Em hebraico é só 7 palavras. E uma cidade se converteu. E era uma cidade muito ruim, Nínive, que não tinha conhecimento prévio acerca do Deus verdadeiro. Entendam uma coisa, tá? Nós não temos garantia quanto ao resultado específico. Quando eu era garoto, eu ouvi uma vez um evangelista anunciar que ele garantia na série de conferência dele pelo menos 20 conversões. Eu estranhei, eu era criança, mas já estranhei. Eu falei, o que é isso? Como assim? Como é que ele pode garantir isso? Depois que eu ouvi pregando, eu entendi como é que ele garantia isso. Não era conversões, né? Ele ia fazendo apelos lá, né? E à medida que não vinha ninguém, ele ia adaptando o apelo até puxar alguém para vir para frente, né? Já viram isso? O pessoal antigo lembra disso, né? Aquelas campanhas evangelísticas. Evangelásticas, né? Daquela estendida assim que é para poder trazer mais gente. Não, o evangelho é um. É esse que a gente, nosso compromisso é com a mensagem. E levá-la a todo lugar. Não existe nenhum lugar que seja indigno de receber o evangelho. Está claro? Aí você está em Mateus ainda, veja no capítulo 13. Tem uma outra ilustração de Jesus, que é a parábola do joio.
Uma parábola muito pouco compreendida. Eu diria que é a mais mal compreendida. Vocês conhecem a parábola do trigo e do joio, não é? O joio é uma planta muito parecida com o trigo. Então, um homem que tinha uma plantação, plantou o trigo, e veio o diabo naquela plantação e plantou o joio. E quando estava crescendo, ninguém percebeu. Só quando já estava grande, é que então o dono, os céus falaram, ó, plantou joio aqui junto, cresceu junto. Quem será que fez isso? Foi um inimigo que fez isso, com certeza. A gente tinha limpado o terreno. Aí então, os empregados falaram, quer que a gente arranque o joio? Ele fala, não arranca não. Deixa crescer junto, agora já foi mesmo. O que tinha que crescer de trigo já cresceu. Então deixa crescer o trigo. E aí, depois, no final, na época da colheita, a gente separa aí o que é trigo e o que é joio. O trigo a gente recolhe e põe no celeiro. E o joio a gente leva lá e toca fogo nele, que é capim, não serve para nada. Lembram dessa parábola, não é? A maioria das pessoas entende que isso se refere à igreja. Tem até música, ó, tem muito joio no meio desse trigo, né? Ó, tu é joio ou tu é trigo, né? Fica esse tipo de coisa assim, né? Não, essa é a parábola do semeador, tá? Que encaixa aí, né? Como que você tá, entendeu? Você tá bem ou você tá mal? Tá? Agora, essa parábola do trigo e do joio tem outra interpretação completamente diferente, tá? Veja só, porque Jesus explicou, ainda bem que ele explicou. Aí eu não preciso ficar explicando para você, só ler aqui. 13:37 em diante. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é a igreja, certo? Não, o campo é o mundo. Então Jesus, quando fala dessa plantação, ele não está se referindo à igreja. A plantação não é a igreja, tá? A plantação é o mundo inteiro. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era. E os encarregados da colheita são os anjos. Está tudo explicado aí. Não vem interpretar diferente do que Jesus falou, que senão você erra. Ah? Então, entender dessa parábola, Jesus, através de nós, pela pregação do Evangelho, ele está semeando a boa semente na terra, que são os filhos do reino, pessoas que se convertem a ele e se tornam pessoas transformadas pelo poder de Deus, ok? Ao mesmo tempo, Satanás faz o seu serviço. Ele também convence as pessoas. Ele também trabalha e atua. Tem um livro antigo que diz assim, Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. Lembra, né, pastor? No nosso tempo esse livro aí. Ele está. Jesus também está, através do Espírito Santo que habita em nós. Mas o diabo também está. E ele vai agindo, levantando servos dele, filhos da perdição. Na parábola lá do semeador, é o diabo que vem e arranca a palavra. Então nós temos aí duas coisas crescendo junto: o reino de Deus e o reino de Satanás. E eles vão crescer juntos na terra. Estão entendendo? Até que chegue o dia final. A colheita é o fim dos tempos, ele falou. E os ceifeiros são os anjos, que vão fazer essa diferenciação entre o que é joio e o que é trigo. Percebe como fica impróprio aplicar isso para a igreja? Porque se fosse a igreja, vamos arrancar o joio. Não, eu vou deixar o joio na igreja? Não, tá certo? Ele falou assim, deixa até o fim. Eu não quero joio na igreja, não é? A igreja deve ser espiritual, o máximo possível. Na verdade, o mundo
vai ter o reino de Deus e o reino de Satanás em franca competição até o fim. E eles vão se fortalecendo cada vez mais. Quanto mais a igreja cresce, mais o mundo cresce. Quanto mais a igreja melhora, mais o mundo piora. Quanto mais santa se torna a igreja, mais imundo se torna o mundo. Porque há dois trabalhando na terra, dois espíritos diferentes, o espírito de Deus e o espírito do mal, que é Satanás. Entenderam até aqui? Então, nós não vamos fazer uma cruzada como foi feita na Idade Média. Por mais de 200 anos, os cristãos da Europa pegavam suas lanças e espadas e iam matar os pagãos. Ou a igreja medieval, fazia a Santa Inquisição e torturava as pessoas que não defendiam as doutrinas cridas na época, acabando com aquelas pessoas, tirando, queimando aquelas pessoas, porque elas tinham que desaparecer da terra, não é? Como se fosse tarefa da igreja eliminar as pessoas más. Ele não nos deu essa tarefa. Essa tarefa cabe aos anjos. No dia final, eles vão fazer isso. A nós cabe enfrentar o mundo. Enfrentar com coragem, com mansidão, com paciência, com misericórdia, com amor. Pregando o evangelho claro, para converter o coração das pessoas endurecidas, arrancando das mãos de Satanás muitos que estão lá como antes nós estávamos e fomos alcançados por Deus. Então, não é que a igreja vai pregando, e o mundo inteiro vai se convertendo, e quando o mundo inteiro entendeu, aí Jesus Cristo volta. Não é assim. Porque é essa luta, estão entendendo? Nós estamos numa batalha que vai se intensificando cada vez mais. Não é fácil. Por isso, com muita frequência, em todos os períodos da história, a igreja afrouxou, para não confrontar tanto o mundo, para ter um sossego, assim, para fazer um armistício, com o mundo. E ficou ali, tentando equilibrar valores cristãos com valores não cristãos, ideias cristãs com ideias não cristãs, para não ficar também brigando com todo mundo. Brigar é uma questão de atitude, não de ideia. A turma fala, quando quando um não quer, dois não brigam. É a nossa atitude de mansidão que evita nós tratarmos mal as pessoas, mas nós não podemos mudar a mensagem, porque senão estamos atrapalhando o plano de Cristo na terra. Nós não temos esse direito de inventar uma outra coisa só para agradar. Isso é sério. Então, em que ponto nós chegamos? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16. Nós vamos ver aqui um dos aspectos da grande comissão. 16, 15. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Versículo seguinte, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. A tarefa da igreja é sair corajosamente pelo mundo, anunciando o evangelho. Alguns crerão, outros não crerão. O que eu faço com aquele que não creu?
Eu oro por ele e prego de novo. Eu não vou mudar a mensagem até ele concordar comigo, porque isso não é crer. Então, quem crê será salvo, quem não crê será condenado, mas todos devem ouvir. Quando nós pensamos no dia do juízo, no julgamento, o dia do Senhor em que Deus vai julgar a terra, Jesus disse que será um dia tão terrível como nunca aconteceu na história humana. E olha que a gente já viu desgraça atrás de desgraça, não é? Imagina um tempo que coronavírus vai parecer um cachorrinho de estimação, perto do que virá. Imagina alguém liderando o mundo, se você comparar com Hitler, o cara vai parecer muito pior. Então vai chegar um tempo, o pior momento da história da humanidade, porque Deus vai julgar a terra, vai trazer o seu juízo sobre a terra, como nunca houve. Então, Ele quer que as pessoas sejam avisadas. Ele quer derramar o juízo sobre pessoas conscientes, não sobre pessoas inconscientes. Nós ficamos muito preocupados, assim, né, teologicamente, especulando, o que vai acontecer com aquele que não ouviu o evangelho, o índio que estava aqui no Brasil, né, etc. Meu irmão, para de perguntar isso, vai pregar o evangelho para quem não ouviu ainda. Você vai ganhar muito mais. Porque Ele quer que o evangelho chegue a toda criatura. Se não chegar, não é culpa dele, é culpa nossa. Porque Ele quer, e Ele nos mandou, e Ele nos capacitou para fazer isso. E se nós nos retraímos, Ele não tem culpa disso. Não fique colocando Deus contra a parede. E aí, o que Deus vai fazer? Você pode ter certeza que Ele sabe o que fazer. Inclusive, sabe fazer o que Ele vai fazer com você, por ter desobedecido a Ele. Naquilo que Ele nos mandou. Temos que ir a toda criatura. Está claro isso? Ninguém é indigno do Evangelho. Ninguém. Mateus 28 é o outro aspecto da grande comissão. Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Aqui a ordem é fazer discípulos. A ênfase em Mateus está nos resultados, não na ação. Marcos, lá ao falar da grande comissão, ele destaca a ação. Vão e falem a todos, independente do resultado. Todos merecem ouvir. Mas aqui ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações. De um lado, então nós temos que fazer com que Cristo seja conhecido. Mas eu não posso ter aquela atitude assim, preguei. Se a pessoa creu ou não creu, azar dela. Já viu esse tipo de atitude? Não pode ser assim. Eu tenho uma responsabilidade de multiplicar discípulos de Cristo. Não discípulos meus, discípulos de Cristo, que vão seguir a Cristo. Então, eu tenho que ir e fazer discípulos de todas as nações. Eu não tenho obrigação de transformar todas as pessoas em discípulos de Cristo, está claro? Mas eu tenho o dever de fazer discípulos em todas as nações. Nós temos que entender por quê. Nós temos que anunciar a todos, porque havia uma profecia lá em Abacuque, que dizia assim, a terra se encherá do conhecimento de Deus, como as águas cobrem o mar. Certo? Deus precisa ser conhecido.
Cristo precisa ser conhecido, não significa que será amado, não significa que será servido, mas ele tem que ser conhecido, o nome dele precisa ser conhecido, está claro? Quem crer será salvo, quem não crer será condenado. Agora, Deus espera uma outra coisa também, que em cada grupo étnico, pessoas se convertam. Sabe por quê? Porque lá em Isaías diz assim, muito pouco é para ti, se referindo a Jesus, o Messias, muito pouco é para ti, essas poucas ovelhas aqui de Israel. Eu te constituí líder de todas as nações até os confins da terra. Lá em Apocalipse, capítulo 5, diz assim que Jesus Cristo, que é o Cordeiro que foi morto, ele é digno de receber toda a glória, honra, louvor, sabedoria. Por quê? Porque ele foi morto e com seu sangue ele comprou. Já está pago. Ele comprou todas as pessoas da terra? Não, isso seria universalismo. Ele comprou gente de toda raça, tribo, língua e nação. Entenderam? Significa que se levarmos o evangelho para os Yanomamis, nem todos se converterão. Mas Deus quer que lá no céu tenha gente representando a raça Yanomami. Cristo não volta enquanto houver gente de determinada casta lá da Índia que ainda não foi alcançada. Enquanto houver um aborígene, entendeu? Houver um grupo aborígene que não for alcançado, Cristo não volta. Não é simplesmente eu jogar na internet para ter uma amplitude maior. Tem que nascer igrejas com características de cada cultura, para louvarem a Deus com a sua alma, do jeito que são. Sabe por quê? Porque Jesus já comprou com o seu sangue. Sabe por quê? Porque Ele é digno que toda a cultura o glorifique. Ele é digno que o samba o glorifique, que o rock o glorifique. Cada expressão cultural vai glorificá-lo. Cada voz, cada tonalidade, cada cor de pele, cada idioma, língua, nação, etnia. Resultado. Quando você prega o evangelho, muita gente rejeita, mas muita gente acolhe com todo o coração. E tem gente ali que sofre os efeitos do reino de Deus, às vezes se converte, às vezes não foi abençoado, mas não se converteu, mas está lá recebendo. Mas no final de tudo, são os resultados que contam, porque Cristo pagou o preço com o seu sangue. No avivamento morável que aconteceu no século XVIII, 1717, eles sentiram a presença de Deus e foram transformados, foram avivados. Uma comunidade em Herrnhut, lá, umas 2.000 pessoas, que eram refugiados na propriedade de um homem chamado Nikolaus von Zinzendorf, lá na Saxônia, Alemanha. E então essas pessoas, movidas pelo Espírito, saíram para fazer missões. Nenhum grupo produziu tantos missionários para o exterior como os morávios. E a primeira dupla deles que saiu, eles vieram para o Caribe, porque ouviram dizer que haviam negros escravos oprimidos por brancos e que não conheciam o nome de Jesus. Haviam milhares, 5.000 numa ilha específica. Quando eles souberam disso, eles decidiram que iriam para lá. Como eles não tinham dinheiro para a passagem de navio, que era muito cara, eles se venderam como escravos. E com o dinheiro, eles pagaram a passagem e chegaram lá como escravos, para pregar o evangelho aos escravos. E quando eles estavam subindo no navio com a comunidade ali para orar por eles,
eles gritaram assim: pelo Cordeiro que foi morto. Pelo Cordeiro que foi morto. Cristo que foi morto é a grande motivação para nós levarmos o Evangelho aos cantos mais obscuros da terra, ao último ermitão que está lá numa caverna, para que também se converta e o sangue de Cristo tenha representatividade. Deus é plural, Ele criou a biodiversidade, não é? Veja como é rica a fauna e a flora. Deus lá no céu não quer uniformidade, Ele quer diversidade. Gente de toda raça, tribo, língua e nação, salva por Jesus. E aí a coisa vai apertando. Vamos aqui. Pastor, quanto tempo eu tenho? Já acabou meu tempo? Se acabou, eu paro. Ô, glória. Segundo Tessalonicenses. Segundo Tessalonicenses capítulo 2. À medida que eu for lendo, eu já vou comentando. Assim a gente acelera um pouquinho. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, de 1 até 12. Diz assim: irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo, e a nossa reunião com Ele, que é o tema desse mês que estamos tratando, ele diz: rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Ou seja, não vai na conversa dos outros tão facilmente. Quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós. Tinha gente que estava falsificando carta do apóstolo Paulo, para afirmar que Jesus já estava voltando. Oh. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Mas provavelmente não estavam falsificando. Provavelmente a maioria dos cristãos não sabia ler. Então alguém lia. Provavelmente alguém estava distorcendo a coisa na hora de ler. Ó, Paulo falou isso, hein? Tadinhos, né? Bom, tem muito engano, tá? Aí ele diz, versículo 3. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando-se ele mesmo, que ele mesmo é Deus. Eu vou lendo, continuar lendo, irmãos. Não se lembra de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais, com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça, para os que estão perecendo, porque rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Irmãos, quando a igreja cumprir a grande comissão, a coisa vai ficar bem sinistra. Em vez de uma comemoração dos crentes, né? Yes, cumprimos a missão. Está feito, glória! O que vai acontecer é que este mundo vai experimentar aquilo que o apóstolo Paulo chama de apostasia. Significa que, no tempo final, o mundo conhecerá Jesus e irá rejeitá-lo. Um povo consciente, mas rebelde. A igreja será um remanescente,
fiel, no meio de uma humanidade má. Jesus falou que seria como nos dias de Noé, o que não é uma comparação muito boa. Estão entendendo? Cresce o reino de Deus, cresce o reino do inimigo. E no final vai haver um embate. Um embate. Aqui diz que Deus vai remover o que detém isso. O apóstolo Paulo diz, desde já, isso há 2000 anos atrás, o mistério da iniquidade já opera. É por isso que muita gente já se confundiu achando que era a volta de Jesus em toda a história da igreja, porque via sinais dessa luta, contra o mal. Nunca houve um tempo em que a igreja teve sossego, estamos à vontade agora com o mundo. Se ela estava assim, porque havia relaxado. Na verdade, sempre esteve aí Satanás agindo e a coisa vai se intensificando. E vai chegar um dia em que Deus vai tirar todo o freio. Já me perguntaram, Satanás está preso ou está solto? Eu digo, ele é igual um cachorro bravo que está preso numa corrente, só que a corrente é grande. Então ele roda muito. Não brinca não. Se você não corre bem, não chega perto. Ele está preso numa corrente, só que a corrente é grande, ele faz muito estrago na terra. Vai chegar um dia em que Deus vai soltar a corrente. Ele vai fazer isso quando a igreja cumprir a grande comissão. Por quê? Porque o mundo teve a oportunidade de ouvir a verdade, mas não amou a verdade. Então agora Deus lhes dá a oportunidade de crer na mentira. E vai deixar Satanás usar todo o seu poder para enganar. Que coisa, hein? Nos tempos do fim, os falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pregadores vão fazer milagres impressionantes para autenticar suas mentiras. Farão isso no poder de Satanás, não no poder de Cristo. Entenda como é a justiça de Deus. Ele quer que levemos o evangelho a todos. Ele quer que pessoas de todas as etnias se convertam. Mas nem todos se converterá. E quando essa missão estiver cumprida, então ele vai agora dar a chance para que se revele esse homem iníquo, o anticristo, que é contrário a tudo que se chama Deus, é o oposto de Cristo. Ele é anticristo em dois sentidos. Anti em grego tem dois significados. Ele é anticristo nos dois sentidos. Ele é anticristo no sentido de que ele é o contrário de Cristo, ele é o avesso de Cristo. Ele é anticristo porque ele se coloca no lugar de Cristo. Ele quer ocupar o lugar que Cristo deveria ocupar. Então, na última geração, quem será adorado não será Cristo. Será o anticristo, o inverso de Cristo. Alguém, fisicamente, aqui na terra, governando a humanidade. É isso que aguarda as nações. Então, quando a Bíblia fala de nações, há um duplo sentido. Há todas aquelas nações que são ganhas, tribos, línguas e nações que pertencem a Cristo, vão para as bodas do Cordeiro, vão viver para sempre com Ele. E há também aquela parte de todas as nações, que no final das contas vão se definir cada vez mais de que lado estão. Porque à medida que aumenta a consciência, aumenta a definição do que a pessoa é. Estão entendendo? Quanto mais consciente o mundo da mensagem cristã, mais as pessoas tomarão um lado ou outro. Para concluir, eu não vou ler, mas em Apocalipse 17 e 18, fala-se desse lado do mundo, das nações, sem Deus. E diz assim, que dá tempo, nem me deu até 9h30, eu vou ler lá. Apocalipse 17. Vejam só, de 1 em diante, de 1 até
6. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro, cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Deus do céu. Então, como é descrito aqui este mundo, no sentido dessa parte das nações que se rebelam contra Deus, com uma grande meretriz, com uma grande prostituta, que está sobre as águas, e ela é muito luxuosa, suas roupas, suas joias, a taça, é tudo fantástico, é tudo grandioso, é tudo muito encantador e cheio de prazer. Entendeu? A prostituição, o mundo é comparado a uma prostituta. Essa prostituta ela é interpretada no versículo 18. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre a terra, sobre os reis da terra. E no versículo 15 diz assim: então hoje me disse, as águas que você viu, onde está sentada a prostituta, são os povos, multidões, nações e línguas. Então, nós temos 2 figuras para representar esta humanidade que se espalha sobre toda a terra. Esse lado da humanidade, o joio, que se espalha sobre toda a terra. A grande meretriz e a grande Babilônia. A Babilônia é a cidade de Babel. É o esforço humano. É aquilo que o homem pode produzir. O mundo tem sua glória. Por isso que João diz: não amem o mundo. A glória do mundo passa. Mas o mundo então tem a sua glória, como Babilônia, simbolicamente, né, tem essa glória. Como a prostituta tem essa atração toda no imaginário masculino. É claro que dependendo do que você quiser, você irá atrás da prostituta. Dependendo do que estiver no seu coração, você vai querer morar na Babilônia. Estão entendendo? Só que o destino desse lado da humanidade é o juízo de Deus. Quando falamos do fim, todo mundo já sabe, né? A ideia do Apocalipse já entrou na nossa cultura. Mesmo quem nunca leu a Bíblia já tem essa ideia de que é algo catastrófico que vem. Vem sobre quem? Sobre essa parte da humanidade. Não pensem que a igreja não sofre. Veja que na taça dessa grande prostituta está lá o sangue das testemunhas. Aquele que Jesus vai lá ser testemunha até o fundo e cai nas garras dessa grande prostituta. É trancado nas portas dessa grande Babilônia. Em certo sentido, nós sofremos oposição e perseguição do mundo. Mas nós não sofreremos os juízos de Deus sobre o mundo. É por isso que se diz no versículo 18, né? No capítulo 18, aí diz: caiu a grande Babilônia. E aí ele diz: saiam dela, povo meu, para que não participe dos seus pecados, para que as pragas que vão cair sobre ela não os atinjam. Entenderam? Vamos ao mundo como testemunha, mas não nos contaminamos com o mundo, para que isso não pegue em nós. Há uma outra figura para representar aquele lado, o trigo, na parábola do trigo e do joio. Aquelas pessoas que são as testemunhas de Cristo na terra, aqueles que creram, né, e foram batizados, estão salvos. Qual é a figura? Capítulo 21.
Versículo 2 em diante. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Veja só. Então, se a humanidade perdida é representada pela Babilônia, pela grande Babilônia e pela grande meretriz, o povo de Deus na terra é representado pela nova Jerusalém e pela noiva. A nova Jerusalém é muito diferente de Babilônia, da grande Babilônia. E o quanto uma noiva é diferente de uma prostituta. Vocês conseguem trabalhar claramente as duas imagens? Uma noiva entrando vestida de branco na igreja e se casando com alguém, com um homem indo num beco para encontrar uma prostituta e fazer lá o que ele quer fazer com ela. Percebe situações completamente diferentes? São dois pactos, duas alianças diferentes, todos os procedimentos diferentes, duas condutas diferentes na terra, duas imagens diferentes. Tem gente que corre da noiva, né? Mas não quer casar de jeito nenhum. Você já sabe o que está no coração dela. A mulher fica lá, né? Cutucando ele, 10 anos de namoro e nada. Então aqui temos a noiva. E diz assim, olha, versículo 3. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, pluralidade. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Versículo 9, um dos 7 anjos que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, vou lhe mostrar a noiva, a esposa do cordeiro. Então, sobre a noiva não vai cair as 7 taças, tá? Que é a ira de Deus sobre a humanidade. A igreja já terá sido arrebatada. Diz assim: ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Então o que existe na grande Babilônia é muito comércio, muito movimento, muito espetáculo, muito show, estão entendendo? O que tem na igreja? A glória de Deus. Brilha como um cristal iluminado. E para encerrar, 22, capítulo 21, versículo 22 até o fim. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aquele cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Dois reinos que disputam a humanidade com dois destinos diferentes. Ambos os reinos alcançarão todas as nações e farão adeptos de todas as nações. A grande Babilônia será derrubada, a grande meretriz será morta. A noiva irá se casar, a cidade santa irá brilhar pelos séculos dos séculos. Defina-se de que lado você está. Louvado seja o nosso Deus.